compartilhando a tela aqui com vocês. Na verdade, isso retoma os conhecimentos que vocês viram, isso ainda no ensino fundamental, né, que envolvia a questão da teoria celular, mas quando vocês estudaram a organização celular na época lá, vocês viram que ela tinha desde a formação do átomo até o organismo que nos interessa agora, né? Até porque a gente determinou o conceito de espécie, né, logo no início do ano letivo, mas o que a gente tem? Desde a organização a nível de átomo, esses átomos se organizam em moléculas, essas moléculas vão se organizar em organelas, orgânulos, organoides, depende do tipo de literatura que vocês vão ver, modifica um pouco o nome, mas os orgânulos seriam já a parte fisiológica celular, né? A gente vai falar isso aí mais adiante, até a questão da mitocôndria, mas essas organelas vão formar a célula, essa célula, né, que vai realizar determinada função, vai determinar o tecido que a gente vai falar. Então, o que, que acontece? Aqui vocês têm vários tipos celulares, né? Aqui dá para ver que são todas células eucariontes, são células delimitadas, né, por seu núcleo delimitado por membrana, mas o que é válido, né, independentemente, a gente observar esses dois aqui, que é o óvulo e o espermatozoide, até o término do ensino fundamental, a gente caracteriza eles como células. Né? E a gente, no ensino médio, depois a nível de graduação, tanto o óvulo como o espermatozoide, eles recebem uma denominação que é de gameto. Ele, na verdade, não é uma célula, porque uma célula, além, ela tem que cumprir um pré-requisito, e esse pré-requisito é o patrimônio genético. Vocês vão estudar isso em genética no terceiro ano do ensino médio, mas vocês no segundo ano têm que entender que para ser uma célula, ela tem que ter o patrimônio genético de determinada espécie. Por exemplo, a espécie humana, o patrimônio genético é composto de 46 cromossomos. Se a gente for observar tanto o óvulo como os espermatozoides, eles apresentam metade dessa carga genética, eles têm 23. Então, eles não têm esse requisito para ser denominados a partir de agora como célula. O termo correto, isso aparece em provas de ensino médio, ou a nível de vestibular, ou até de Enem, essas duas situações aí são gametas, né? Não são células. Né? Deixar bem claro essa diferença. Mesma coisa, se vocês quiserem fazer uma analogia com a aula de física, quando vocês estudam o átomo, receber o nome de átomo, é necessário que no núcleo, o número de prótons no núcleo seja o mesmo, né, número de elétrons na eletrosfera. Se por acaso houver uma diferença nesse número de prótons e elétrons, ele não é um átomo, ele passa a ser um íon. Então, é a mesma questão para a célula. Ela tem que respeitar esse quesito, que é a carga genética da espécie. Mas aqui, só para a gente observar aqui, dependendo do tipo de função, vamos dar como exemplo ali as células intestinais, elas apresentam aqueles dedos ali, ou microvilosidades, que a gente chama, é para aumentar a superfície de absorção de alimentos. E a gente sabe que tanto vocês vão encontrar isso aqui em todo o sistema digestório, mas no tecido, bem no início ali, é tecido muscular liso, porque tem movimentos involuntários. Tudo isso aí foi conhecimento que vocês já vêm com essa bagagem, e aqui vocês começam a entender uma forma mais efetiva. Mas o que acontece? A gente sabe que no intestino, a absorção de água acontece no intestino grosso. Né? Então a gente tem essas microvelocidades que aumentam essa área, essa superfície de absorção. Os tipos celulares envolvem aquele conhecimento básico, entre aqueles dois nomes, que, né, o pessoal já ouviu várias vezes, mas o que é? O procariontes e eucariontes. Células procariontes, elas estão vinculadas a um grupo, né, logo que a gente estudou os reinos, naquela classificação clássica dos 5 reinos ali, o reino Monera, que é onde está o grupo das bactérias, a gente tem outros, né, grupo de algas também que estão encaixadas nessas questões de procariontes, mas assim, elas na sua organização celular elas não apresentam a carioteca, que seria uma membrana delimitando seu material genético.
diferentes da eucariontes ali, que já entra os dois grupos principais, mas assim, ó, tanto vegetal como animal são células procariontes. Protozoários também apresentam, os fungos também são células eucariontes. A gente pode fazer uma divisão clássica quando a gente vai falar, né? A gente está falando da teoria celular, mas para ser determinado um ser vivo, o requisito básico dos seres vivos é ter célula. Pode ter uma única célula, né? Mas é considerado ser vivo apresentando célula. E aqui tem uns exemplos, né? A ameba, alguns protozoários são indivíduos formados por uma única célula. E agora vinculando ao que a gente já vem trabalhando em sala de aula dos fungos celulares, dois grupos que a gente iniciou nossos estudos. E até uma que eu solicito que vocês tenham uma maior atenção ao falar em células e tecidos. A gente vai falar da ciência que envolve essas duas áreas, mas o primeiro grupo de metazoários que a gente estudou, que foi os poríferos, a gente observou, é um indivíduo pluricelular ou multicelular? Sim, viu que o porífero ele apresenta, né, mais de uma célula, mas o interessante é que ele não chegava lá no slide que eu mostrei para vocês, os níveis de organização ali, desde o átomo, molécula, organelas, a célula e tecido, ele não chega a formar um tecido verdadeiro, porque a gente vai ter um tecido verdadeiro é onde o nosso amigo aqui está montado. O que acontece? Nos celenterados ali, ou quinidários, ali já apresenta um tecido, né, tem um tecido nervoso, ele já tem uma estrutura, né, as células já se unem formando tecidos. Então, deixa bem claro que mesmo os poríferos sendo pluricelulares, eles não chegam a formar tecidos. Bom, a teoria celular, aqui só para mostrar para vocês, isso aqui são lactobacilos, são procariontes, são bactérias, né? Então, quando vocês falam em lactobacilos, vocês estão falando dessas bactérias que vão fazer parte dá para dizer que é flora intestinal, mas vamos dizer da fauna intestinal, que é formada por lactobacilos, são bactérias. A origem do próprio termo, como foram os físicos que faziam nessa época aqui, né, passando 1500 ali, mas principalmente na época de 1600, eles faziam muitos experimentos envolvendo o uso de lentes, né? O Robert Hooke, na verdade, foi o primeiro nos seus experimentos a observar um mundo microscópico. Ele primeiramente analisou os musgos, mas o que deu mais origem ao próprio termo, tá certo que a palavra célula lembra muito o inglês cells, mas na verdade ela tem origem no latim, né, que é a própria palavra célula, que ela significa cela, no sentido como eles, esse pessoal em monastérios lá, a cela era um pequeno compartimento lá, né? Então, isso que significa a palavra célula. E Hooke, nas observações dele, ele fez esse livro aqui, Mitografia, e ali ele fez a descrição das observações dele, né, principalmente na cortiça. Aqui vocês podem ver. São dois microscópios, claro, são rudimentares, assim, né, bem simples, não se compara em nada ao que a gente tem em termos de aumento hoje em dia, mas foram através desses dois equipamentos aqui que foi denominada, né, e começou a ser feita a observação das células. Tem dois cientistas ali, Schleiden e Shivan, na verdade, são dois nomes que vocês vão ver aqui em diante, e eles, que eu até botei a pronúncia correta dos sobrenomes deles, né, pessoal, pronunciar, mas foram os que estabeleceram um pouco das leis, né, dentro da biologia, que vocês vão estudar em citologia e histologia. Citologia já fica envolvendo, né, um cito, é célula, né, logia, logos, estudos, um estudo mais vinculado às células, e a histologia, na verdade, é o estudo vinculado, né, aos tecidos. Bom, voltando àquela questão ali, da teoria celular, a ideia da teoria celular é
que ela derruba o que se acreditou por muito tempo que era o surgimento da vida de forma espontânea. Foi através do estudo de Fleming que ele encerrou a ideia. Ele começou a observar o processo de divisão celular, processo de divisão celular que vocês já viram no primeiro ano do ensino médio, que é a mitose. Então, ao observar isso, ele entendeu, não, uma célula só surge de outra célula. Então, isso acabou de forma definitiva, encerrou de uma forma geral qualquer ideia, né, que as células ali poderiam surgir por geração espontânea. Daí se criou uma ideia do que é uma teoria celular, né, e as 4 generalizações que foram feitas em cima da teoria. Primeira, que todos os seres vivos são formados por células. Então entra aquela questão assim, para ser considerado um ser vivo, obrigatoriamente eu tenho que apresentar células. Exceto o vírus, vou falar na sequência, né? Então o vírus não está enquadrado em nenhum reino, né? E não é considerado ser vivo dentro da nossa classificação biológica. A segunda generalização feita foi que todas as reações metabólicas acontecem a nível celular, isto é, se a gente observar lá no primeiro ano do ensino médio, que vocês estudaram lá, que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, lisossomos, a digestão celular, então todas as reações metabólicas ocorrem, né, tudo a nível celular. As células são portadores de material genético. Ficou claro, né, que dentro da célula, né, até porque com base nisso que a gente vai determinar ali, comentei com vocês do patrimônio genético, mas elas carregam, né, no caso da espécie humana, a gente tem material genético, né, que é o DNA, também tem outra, né, que é o RNA, mas para ser célula tem que ter esse material genético. E por fim, a quarta generalização feita é que uma célula só pode originar de uma pré-existente. Aí que entra o estudo de mitose, daquele processo de divisão celular, os clássicos, que é mitose e meiose, assunto do primeiro ano do ensino médio. Vocês vão ter uma retomada disso no terceiro ano, quando começarem a estudar questões de genética. Mas os termos, né, vem tudo muito do latim, né, do omni cellula ex cellula, que toda célula provém de outra célula, e a última generalização também, que homem vivo é ex vivo, que todo ser vivo provém de outro ser vivo. Essas duas generalizações feitas encerrou completamente a ideia, né, da geração espontânea, que ela foi forte por muito tempo. Então essas observações, assim, desde que se conseguiu observar uma célula e entender que a nível celular uma só pode surgir outra célula tendo uma pré-existente, desbancou, né? A gente começou a ver a nível celular, desbancou aquela questão que o ser vivo simplesmente surgia. Aí entra aquela questão, e os vírus? Os vírus e a teoria celular. O que acontece assim, né? É tudo muito recente. A gente vai observar, assim, é tudo ainda. Vocês são tudo do século XXI. Mas quem é do século XX, em 1950, que a gente conseguiu ter noção real do que era um vírus, né? Através porque a gente não tinha microscópio. Vocês viram ali, né, o que era o microscópio rudimentar usado por Hooke, logo em 1600, naquela época lá. E a microscopia eletrônica que nos permite hoje em dia, vocês devem acompanhar a notícia, vem aquela fotografia do coronavírus lá, aquela imagem é obtida através de microscopia eletrônica, e isso é uma tecnologia que surgiu a partir de 1950. E por que um vírus não pode ser considerado ser vivo? Ele não entra em nenhuma classificação de ser vivo, porque como ele é um parasita, né, ele precisa, né, para existir, habitar um outro ser vivo, ele é um parasita intra dentro, né, celular obrigatório. Então ele só vai manifestar a vida dele no momento que ele está dentro de uma outra, né, dentro de uma célula. Fora isso, o vírus ele não tem nem como se dividir nem se multiplicar. Então, por causa dessa ausência de célula, né, eles entram em uma classificação, né, acelular, né, o prefixo A ali significa assim. Então, que não coloca o vírus dentro de uma classificação. Certo que dentro da área da microbiologia, os vírus são estudados com outro grupo, que é ser vivo, que são as bactérias.
A gente tem que cuidar disso aí, mas os seres vivos, né, obrigatoriamente considerado como ser vivo, tem que ter célula. Como agora vocês entram num período que vocês têm que fazer exercício e avaliações de diagnóstico da aprendizagem de vocês, aqui vão 6, né, questões que envolvem muito o que eu falei até o momento, mas é mais para mensurar o que vocês entenderam, né, e o que vocês trazem também de informação desde lá do conteúdo de vocês lá no ensino fundamental, que vocês também aprenderam durante o primeiro ano do ensino médio, e daqui vocês aprofundam mais. Né? Então, o que acontece? São com essas 6 questões, vocês vão responder, né, dentro da atividade criada ali dentro do Classroom de vocês. Isso aí, pessoal.